Oi, pessoal, tudo bem? É, Na aula de hoje eu queria apenas tentar motivar o conceito de limite para vocês, certo? Porque vocês vão ver que o limite é um conceito um pouco diferente do que vocês estão acostumados no ensino médio, né? Ele não é um conceito estático. Ele depende de um pouco antes, um pouco depois do que você tá, do instante que você está fazendo a conta, por exemplo, né? Ele é meio dinâmico, né? Em um certo sentido. Então, é um pouco delicado. Então, ao invés de eu botar a definição e sair fazendo conta, eu queria mostrar que eles aparecem naturalmente assim, né? E o exemplo que eu escolhi para mostrar onde eles aparecem, né, é a tal da velocidade instantânea. Então, olha só, vocês certamente acabaram de fazer FUVEST, então vocês certamente pegaram algum exercício de cinemática que dizia, um corpo, um móvel no instante t0 tem velocidade instantânea tanto, né? Não sei se vocês pararam para pensar o que seria essa velocidade instantânea nesse instante t0, né? Porque ó, a velocidade média pelo menos, é a variação de espaço sobre o tempo que ele demorou para andar isso aqui, certo? Então isso faz sentido, é uma variação de espaço em relação à variação de tempo. Agora, num instante não tem variação de tempo, é um instante. Acabou. Aconteceu, acabou. Já era. Não tem esse delta t aqui. Era um zero que você ia colocar embaixo e você sabe que na matemática não pode dividir por zero. Certo? Então essa conta não tem muito sentido num instante. Tem entre dois instantes. A velocidade média. Num instante, eu não posso fazer essa conta. Certo? Mas o cara falou lá, velocidade instantânea. Então como que é isso? Vamos tentar ver. A ideia, o que você quer que meça essa velocidade instantânea? Né? O quão rápido ele estava em t0, é isso. Né? Então, a ideia é o quê? Pegar um t, um outro t arbitrário aqui, relativamente próximo de t0, vamos começar relativamente próximo de t0, e fazer a velocidade média. E isso faz sentido. Mas olha só, se você fizer essa velocidade média aqui, ó, aqui ele está bem rápido. Aqui parece que ele foi perdendo fôlego, diminuiu. Certo? Então, quando você fizer essa média aqui, não vai refletir direitinho o que estava acontecendo em T0. Né? Vai dar uma velocidade mais baixa do que estava em T0. Certo? Ele deu uma parada aqui, foi freando. Então, que você faz? Vamos pegar um T mais próximo ainda de T0. Legal. Se você pegar, eu não escrevi o T aqui, mas se você pegar um T já bem mais próximo de T0, se você fizer a velocidade média, vai refletir um pouco melhor o que acontecia em T0, certo? Do que aquele t lá longe. Então que t eu pego? Eu pego um segundo após t0, sei lá, um segundo aqui após. Sei lá, um segundo parece bom, né? Um carro, um segundo não acontece muita coisa, mesmo assim pode ter uma freada aqui e diminuir, né? A média. Então, 0,1 tá bom, mas dá para melhorar. Essa que é a ideia, dá para melhorar. Então, ao invés de pegar um segundo, eu falei 0,1, né? Um segundo, que eu estava falando, pegar meio segundo, meio segundo após t0, né? Meio segundo vai refletir melhor ainda do que aquele um segundo inicial, certo? Então tá, meio segundo, vou parar no meio segundo. Não, não vai parar, porque olha só, quanto mais próximo você pegar de t0, melhor será essa aproximação do instante t0. Então é aí que está o conceito de limite. Você vai pegar esse t cada vez mais próximo de t0. Vai diminuir esse t aqui até ir chegando cada vez mais próximo de t0. Mas ele não pode ser t0, porque senão você não vai fazer essa conta. Então você vai pegando o t cada vez mais próximo de t0 e calculando a velocidade média entre esse t e t0. Aí conforme você vai se aproximando de t0, você vai vendo para onde essas velocidades médias se aproximam. Para o valor que elas se aproximar, né, você define como velocidade instantânea. Então, esse é o conceito de limite. Você tem uma conta aqui que não faz sentido eu fazer em t0, mas eu vou fazendo cada vez mais próximo de t0 e vou vendo para onde essa conta está indo.
é o limite. Depois eu vou escrever. E aí, isso aí eu vou definir, definição, como sendo a velocidade média. Então, olha no próximo slide aqui, está um resumo do que eu falei, com números. Então, ó, como você vai calcular o instante t0, a velocidade instantânea t0, a ideia é aproximar o t cada vez mais de t0. Então, só para fixar as contas aqui, para escrever algum número, estou supondo o t0 igual a 3, né? Então, aqui eu peguei meio segundo após o 3, né? 3,5, tá vendo? E fiz a conta, deu 9,6. Aí me aproximei mais ainda de 3. 3,3, deu 9,8. Me aproximei mais, deu 9,9. 3,1, 9,97. 3,01, aí deu 9,999. Dá a impressão que conforme o t se aproxima de t0, essas velocidades médias estão caminhando para 3. Eu coloquei parece porque não é muito preciso isso. Nós não vamos fazer desse jeito. Isso é só para mostrar a ideia. A gente vai fazer tem um jeito mais esperto para fazer isso, mas mais preciso, tá? Mas parece que a velocidade está se aproximando de 10. Porque alguém pode falar, não, para mim está se aproximando de 9,99. É verdade, então, né? Então tem um jeito melhor para fazer isso, mas só para pegar a ideia, conforme o t se aproxima de t0, né, que no caso é 3, parece que essa velocidade média está se aproximando de 3. Sei lá, você coloca 3,00001, sei lá, vai dar 999, um monte de 9 aqui, por exemplo. Está se aproximando cada vez mais de 3. Então, você diz que a velocidade média é 10, que é o valor para o qual, a velocidade instantânea, desculpa, é o valor para o qual as médias se aproximam. Então, isso é o conceito de limite. Você diz que a velocidade instantânea é o limite das velocidades médias. Ou seja, né, esse limite é o limite quando t vai indo para t0, que naquele caso era 3. Né? Então, ó, a notação que a gente usa é essa. A velocidade no t0 é o limite das velocidades médias. Aqui, ó. É o limite, você lê assim, ó, é o limite quando t tende a t0 de s de t menos s de t0, t menos t0, que é a média. Né? Esse símbolo que a gente usa, o símbolo de limite. Tudo isso eu vou escrever na próxima aula, com calma. Eu só queria motivar, né? Espero que não esteja desmotivando. Mas ao invés de colocar definição, mostrar que ela surge até que naturalmente, né? Certo? Agora olha só. Hum, já está na hora. Isso aqui. Lembra que eu sempre falei, um pouco a mais do que t0? É o tal do ΔT, né? Se você, ao invés de pegar um t arbitrário, você usar o tal do ΔT, que é a variação de tempo, né? Ou seja, o ΔT aqui, você pode escrever essa velocidade instantânea dessa forma, que eu prefiro. Porque com zero é mais fácil fazer conta, no fundo é isso, né? Então aqui está o delta, ó, t menos t0, ó, é o tal do ΔT. A ideia, ao invés de escrever de t, escreve tudo em termos de ΔT. Então, o t, ó, passa o t0 para lá, é t0 mais ΔT. Aqui é o st0 que não muda. Então, é uma outra forma equivalente de você calcular a velocidade instantânea. Quer dizer, vou voltar no meu gráfico. Ó, é o tal do ΔT, é isso. Lembra que eu sempre falei, pega 0,1 após? É o ΔT. Dá na mesma. Ou você faz o t se aproximar, ou você faz o ΔT ir para zero. A variação de tempo ir para zero. É a mesma coisa. Tá? Opa. Certo? Então, você vê, só com um conceito assim de limite dá para definir a tal de velocidade instantânea. É bem simples até, né? Só usa o conceito de limite. Agora, olha só, vamos fazer uma conta com isso, né? Senão para ver se a gente entendeu. Então, ó, tá aqui. Eu ter colocado exemplo, né? Então, vamos lá lembrar aqueles exercícios de cinemática, mas nós não vamos usar as fórmulas de cinemática. Vamos fazer na raça usando apenas a noção de limite. Então, ó, pega um objeto que está abandonado do alto de um prédio e a distância ao topo do prédio, né? Eu ter colocado o prédio aqui, é dada pela função y de t, quer dizer, a posição, aqui está o desenho, né? É 5, né, que é a distância até o topo, t ao quadrado, que é meio g, lembra daquelas formas de queda livre? Então é aqui, no instante t0,
Você abandonou, a velocidade é zero, porque foi abandonado. E aí, se você quiser calcular qual que é a distância até o topo, que está escrito aqui, você usa essa fórmula, certo? Então, o objeto é abandonado, vai caindo, caindo, caindo. E aí, qual que é a pergunta? Para calcular a velocidade do objeto 3 segundos após a queda. Então, aqui, ó. Suponha que o prédio seja alto o suficiente para em 3 segundos eles não estar no chão, né? Senão não faz sentido, ele está caindo, certo? Então, ó, vamos lembrar da fórmula da velocidade instantânea, que é o limite, que a gente não... Depois eu vou definir tudo certinho, essa coisa de limite, mas a velocidade instantânea em 3 é o limite quando t tende a 3 de posição em t, em 3, t menos 3. E você vai aproximar esse t de 3, certo? É a primeira fórmula aqui. Ou você pode usar outra, com o tal do ΔT. Então, ao invés de escrever t, você coloca 3 mais ΔT, que é o t. Né? E aqui, t menos t0 é o ΔT. Certo? E faz essa conta. Eu vou usar de baixo, tá? Porque é mais fácil fazer conta com 0 do que com 3. Equivalente. O que dá para fazer com uma, dá para fazer com a outra. Eu prefiro a outra. Certo? Então, vamos lá. Agora, aqui tem um pequeno erro, né? Eu devia colocar y, né? Mas é que eu quis mudar, aproveitar a letra da fórmula genérica. Mas, na verdade, eu deveria ter colocado y, né? Porque o S é o y, tá? Que é a posição. Então, olha aqui. Já coloquei as contas direto, eu devia ter colocado uma pausa aqui, mas enfim, olha só. Repetir aqui, para ficar no mesmo slide, repetir aquela forma. Isso aqui já estava colocado. Agora, no lugar do S de 3 mais ΔT, eu coloco a equação, né, da queda. Então, lembra que era 5 mais o tempo ao quadrado, mas esse tempo aqui é 3 mais ΔT, que era o t, lembra? O t arbitrário, ao quadrado. E aqui também 5 e o tempo, o 3 mesmo, né? Porque não tem esse ΔT. Aqui tá parado, lembra? Tá parado entre. Esse ΔT que é a variação. Tudo bem, gente? Só colocar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma simplificada nessa coisa, né? Porque se você tentar prever daqui o que vai acontecer, quando o ΔT se aproxima de zero, isso aqui vai se aproximar da mesma coisa aqui, vai estar aquele tal do zero sobre zero. Então, normalmente você vai ter aquela conta, o zero embaixo, né? Porque o ΔT aqui vai se aproximar de zero, aqui também vai se aproximar de zero. Fica difícil prever para onde vai aquele limite. Aquela tabela que eu coloquei é só para ilustrar. Normalmente você vai fazer desse jeito mais esperto aqui. Então, olha só, vou dar uma simplificada nisso, porque está difícil prever o que vai dar essa conta. Então, ó, usei aquela coisa do quadrado, né? Perfeito aí. E então vai ficar o quadrado do primeiro, só que está multiplicado por 5. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, só que está multiplicado por 5. E o quadrado do segundo multiplicado por 5, certo? Que é o ΔT ao quadrado. Está aqui. E aqui, isso aqui deixei como estava, porque vai cancelar este com este. Então, cancelando, porque aqui está com menos. Cancelando este com esse, eu vou obter só isso, né? Ó, 5 vezes 2 vezes 3 ΔT, mais 5 ΔT ao quadrado, e esse cancelou. Agora, olha só. Continua, vamos ver, quando o ΔT está se aproximando de zero, a parte de baixo continua se aproximando de zero, pequenininha. E a parte de cima, 5 vezes uma coisa que se aproxima de zero, pensa assim, uma coisa que está se aproximando de zero, pequenininha, ele leva ao quadrado, continua pequenininha. Vezes 5, bem pequenininho, certo? Você imagina que está se aproximando bem de zero. Aqui também está se aproximando de zero, porque vai dar 30, né? Vezes um número bem pequenininho, é um número bem pequenininho. Então a parte de cima vai ficando bem pequenininha, vocês concordam? Bem pequenininha. E a parte de baixo também. Não dá para prever para onde está indo esse valor. Igual aqui, também não dava para prever, aqui também continua. Só que agora tem uma vantagem.
eu posso cancelar esse ΔT. Dá uma simplificada, né? Tira o ΔT em evidência e cancela. Então, é como se cancelasse esses dois nas duas parcelas. Então, vai ficar aqui na primeira parcela 30. Esse ΔT que eu cortei, como está ao quadrado, sobra um ΔT. Então, 5 ΔT. Agora, olha só. Agora ficou fácil prever para onde vai esse valor das velocidades médias. Ó, por quê? 30 está parado, é um número 30. Quando o ΔT se aproxima de zero, eu tenho 5 vezes ΔT. Bom, pensa num ΔT muito pequenininho. 5 vezes ele continua pequenininho. É 5 vezes maior, claro, mas é pequenininho, certo? Então, mas conforme o ΔT vai ficando cada vez menor, 5 vezes ele também vai ficando cada vez menor. Esse 5 aí, chega uma hora que ele não ajuda muito, porque quando o ΔT é, sei lá, 10 a menos 20, 5 vezes 10 a menos 20 é bem pequeno, certo? Então, esse pedaço aqui, 5 vezes uma coisa que se aproxima de zero, também vai se aproximar de zero, certo? Então, eu tenho 30 mais uma coisa que está indo para zero. Então, para onde vai se aproximar isso aqui? De 30, né? Foi o que eu escrevi aqui. Conforme ΔT se aproxima de zero, 5 vezes ΔT também se aproximará, então a velocidade vai para 30. Certo? Que era a mesma coisa que vocês calculariam usando as fórmulas da cinemática. Certo, gente? Aquela, o watt, aquela coisa toda. Certo? Então tá. Eu sei que, como eu disse, né, espero não estar desmotivando. Eu vou escrever depois tudo isso, fazer vários exemplos e a gente vê melhor. Aliás, vou fazer mais um ainda agora, daqui a pouco, né? Mas a ideia é só para entender que como aparece o limite, né? Naturalmente, né? Calcular uma velocidade instantânea, que vocês conhecem lá desde o ensino médio, usa limite, usa o conceito de limite, certo? O próximo exemplo, a ideia do próximo exemplo, eu vou abandonar a velocidade instantânea. Vamos abstrair, fazer um limite de uma outra coisa, só para ver que é. Agora eu vou tentar enfatizar o raciocínio que foi feito aqui. Porque o raciocínio era, você tinha um quociente que era difícil de prever para onde se aproximava. Eu não fiz aquela tabelinha. Eu tinha um quociente que era difícil de prever para onde se aproximava. Dava 0 sobre 0, a parte de cima se aproximava de 0, a parte de baixo também. Quem vai ganhar aí? O que vai dar isso aí? Um número pequenininho dividido por um outro pequenininho, o que dá? Pode dar qualquer coisa, na verdade. Depende de quão rápido essas coisas vão diminuindo. Então, o que eu fiz? Qual foi a ideia? Eu dei uma simplificada e cheguei numa expressão equivalente, porém que eu consiga prever mais fácil para onde vai, né? Quando o ΔT se aproxima de zero. Então, esse foi o raciocínio que eu usei para resolver o limite, né? Para calcular o limite. Então, eu vou fazer um exercício desse, para calcular um limite abstrato aí, não é velocidade, não é nada, só para a gente ver esse raciocínio. Na lista de exercícios depois tem um monte assim. Então, ó, exercício 2. Calcule esse seguinte limite. Ó, limite, eu nem defini, mas como eu disse, a ideia é só dar uma geral no conceito. Então, ó, o limite quando x tende a 2 desse quociente aqui. Aí vamos lá. Ó, quando x tende a 2, x quadrado vai se aproximar de 4, certo? Vai se aproximar de 4. 5x vai se aproximar de 10. Então, eu tenho 4 mais 6, 10, menos 10. Então, isso aqui parece que está se aproximando de zero, certo? A parte de cima parece que está se aproximando de zero quando x se aproxima de 2. Porém, a parte de baixo também está se aproximando de zero. O mesmo problema do exercício anterior. Então, as duas estão ficando bem pequenininhas. Esse quociente pode dar qualquer coisa. Um número pequenininho dividido por outro pequenininho, depende. Depende de quem for menor aí, né? Isso é dinâmico, como eu disse lá no começo. Cada vez vai diminuindo mais. Aí, então vamos ter que usar aquela técnica de tentar dar uma simplificada nisso aqui. Do jeito que está, tá difícil de prever. Então vamos lá. Vamos fazer essa conta. Aquilo é o que eu falei, né? Os dois ficam pequenos, se aproximam de zero. Só escrevi o que eu falei, tá? Então a estratégia é a mesma, vamos tentar encontrar a expressão equivalente, né?
que seja mais fácil descobrir para onde vai esse quociente. Então está aqui. Já coloquei a conta direta de colocar o pause. Quando x se aproxima de 2, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fatorar esse polinômio de grau 2 aqui, para tentar cancelar com o de baixo. Porque ó, o 2 é a raiz desse polinômio. Aí, sei lá como você faz. Faz por soma e produto, né? Produto é 6 e a soma é menos 5, mais 5. Quem são as raízes desse polinômio? 2 e 3, né? Porque produto dá 6 e a soma, né, dá 5. Certo? Então fatorei assim. Pode achar o delta, cada um faz do jeito que está acostumado. O importante é resolver e fatorar assim. Certo? Então, olha só, aqui eu só fatorei, continuo com o mesmo problema, porque aqui vai para zero, aqui vai para zero, é um zero de novo, um zero sobre zero. A gente diz que é uma indeterminação zero sobre zero, porque não dá para determinar. Então, mas aqui, de novo, igual no exercício anterior, eu posso cancelar. Então, eu obtenho uma outra expressão que é equivalente a essa para x diferente de 2. Depois eu comento aqui embaixo. É x menos 3. Né? Porque eu cancelei e cancelei. Agora, olha, devido à simplificada que eu dei, é fácil prever para onde isso vai. Porque quando x se aproxima de 2, isso vai se aproximar de quê? De 2 menos 3, que é menos 1. Então, você diz que esse limite é menos 1. Tá vendo? Ó? Não conseguimos prever aqui, assim. Fatoramos, simplificamos, e aí fica uma expressão bem mais simples que deu para prever. Agora, só uma observação aqui. Eu também coloquei importante, assim, mas também não é tanto assim. É importante, mas não é para se assustar com isso, por enquanto, né? Por exemplo, essa expressão original e essa, elas não são equivalentes. Né? Na verdade, por quê? Essa nem existe no 2, não está definida no 2, e essa expressão está. Então, elas não são equivalentes. Só que elas são equivalentes para x diferente de 2, porque para x diferente de 2, isso não é zero, né? Então faz sentido, cancela e dá x. Você não pode cortar zeros, né? Como está no quociente, nem faz sentido no 2 isso aqui. Mas enfim, para x diferente de 2, aí elas são equivalentes, porque você cancela aqui e obtém isso. No 2 essa nem sequer existe. Só que lembra aquele conceito de limite, quando a gente viu a velocidade instantânea? A ideia é o x se aproximar de 2, mas não é 2. Isso sim é importante. Ele está se aproximando de 2 e não é 2. Então, portanto, para os pontos que interessam para calcular o limite, elas são equivalentes. Só no 2 que elas não batem, porém no 2 tudo bem. O x está se aproximando de 2. O valor de x importante é os que se aproximam de 2. Próximo de 2, mas não é 2. Isso é importante no conceito do limite. O ponto que você está calculando, o tal 2 aqui, ele não importa. Importa o x próximo de 2 e se aproximando cada vez mais de 2. Isso vai ficar mais claro com a definição formal de limite que a gente vai ver mais para frente. Então, hoje era só para mostrar que o limite até que é natural. Ele aparece assim, naturalmente, né? Mas depois eu vou tentar fazer uma coisa mais organizada, assim, né? Definir tudo mais, definição formal e tudo mais, tá? Mas mais para frente, certo? Eu até escrevi aqui, quando formalizar o limite, vai ficar claro esse negócio do x não ser 2, tá? Bom, pessoal, era isso. Era só para, como eu disse, tentar motivar o conceito de limite. Espero realmente que não tenha desmotivado, tá? Mas quem se desmotivou, na próxima aula a gente vai tentar fazer algo mais sistemático e acho que vocês se motivarão novamente, certo? Então tá, pessoal. Então até a próxima aula. Até mais.